Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação às 6 horas da tarde. Visite nosso site www.gentequefala.com.br, nossa página Facebook/Programa Gente que Fala, o Twitter é aqui em São Paulo, o Twitter, @gentequefalaM, temos o WhatsApp São Paulo, 974012235, e o telefone que está à sua disposição, 505-26622. Participando desta edição de Gente que Fala, jornalista e escritor Fernando Jorge. Fernando Jorge, que bom tê-lo aqui, Fernando. É um prazer, uma honra estar aqui nesse programa. Quantos títulos, Fernando Jorge? Muito bem apresentado. Você é um grande comunicador. Você é muito gentil. Quantos títulos tem Fernando Jorge? Eu sou um delinquente, porque não é verdade. Produzi mais de 20 livros, inclusive alguns dicionários. Já está confirmada a sua tarde de autógrafos junto com a Adriana Calcanhoto? Eu quero agradecer. Foi bom você tocar nesse assunto. Eu quero agradecer. Se não fosse o Brasil, Barack Obama não teria. Muito obrigado, Adriana. Estou gratíssimo a você. Devido ao seu plágio, eu vendi mais de 200 mil livros. Estou ganhando dinheiro à sua custa. Muito obrigado. Ela se apoderou por isso que eu estou da perguntando tese deste meu livro. Por isso que eu estou perguntando se você jamais tem uma tarde de autógrafos com ela. Isso. Ela deve ser Eu coautora. gostaria de a convidar. Você tem razão, Zé Copé Simões. Se a Adriana Calcanhoto participar dessa tarde de autógrafo, vai me ajudar a vender mais livros. Porque no artigo que ela escreveu, publicado no Globo, ela atribui a si própria a autoria dessa tese, de que Barack Obama nasceu por causa do Brasil. Eu provo que eu sou autor da tese. E um colega dela, José Miguel Wisnik, que, aliás, é um grande crítico de música, ele publicou um artigo rebatendo a afirmativa da Adriana Calcanhoto. Ele afirma nesse artigo, publicado no jornal Globo, que eu sou autor da tese. Maravilha. É por isso que ela recebeu o apelido de Adriana Calca em Outro. Também conosco o empresário, jornalista, escritor, apresentador, Raul Jafé. Ei, Muito que beleza, bom. que alegria estar aqui com vocês, Ancopé, toda essa equipe maravilhosa da Rádio Trianon, da AltV. É uma Santos, estamos falando também para Santos e para o mundo, né? Então eu diria carinhosamente, bom dia, boa tarde e boa noite. Qualquer parte do mundo você está nos vendo. Jornalista Ana Lúcia Donini, diretora do Grupo 1 de Jornais. Muito bom tê-la aqui. Obrigada. Boa tarde a todos. Fernando, Zancopé, ao nosso Cleto, ao Raul. É um prazer estar aqui, principalmente por ser convidada pelo Fausto Camunha e toda a equipe. Ator, cantor, produtor Cleto Bacic está fazendo muito sucesso com o Homem de la Mancha. Que bom, fico contente. Obrigado, Janopé, obrigado pelo convite e esses participantes maravilhosos. Eu me sinto ninguém aqui, né? Do lado de Não tanta fale, gente não importante. diga isso. Não, muito pelo contrário, o Cleto vinha nos falando aqui da qualidade da produção. São mais de 100 profissionais envolvidos, quer dizer, é uma peça de altíssimo gabarito, de altíssima qualidade, e está lá no nosso SESI. Isso é gostoso. A gente vai falar mais já sobre o Homem de la Mancha com o Cleto Bacic, que hoje participa do nosso Gente que Fala. Eu tenho 2 exemplares de Drummond e o Elefante Geraldão, de autoria do Fernando Jorge. Aqueles que participarem do programa hoje, 2 deles serão presenteados com este livro do Fernando Jorge, Drummond e o Elefante Geraldão. Desde sexta-feira, o índice que mede o nível das represas passou a contabilizar a segunda cota do volume morto, que fez o número subir de 2,8% para 13,6%. No entanto, mesmo com as chuvas do final de semana, o nível já baixou para 13%. As discussões sobre o tema esquentaram após a presidente da Sabesp, Dilma Pena, dizer que uma orientação superior impediu um alerta maior da empresa sobre a crise. Esse é um
problema que todos nós vivemos. Sim. Ana Lúcia? E nós, como jornalistas, inclusive com o Grupo 1 de jornais, nós temos acompanhado o problema sério que é a falta d'água em toda a capital. Mas, de maneira alguma, indo contra ou a favor da Sabesp. Mas, enfim, é um problema que nós sabíamos que iria acontecer algum dia. Não sabíamos que seria tão rápido. Enfim, o nosso alerta em nossos jornais é o seguinte: precisamos economizar. De que maneira cada residência, hoje em dia, cada participante de São Paulo, morador de São Paulo, daqui a pouco, do Brasil inteiro, nós precisamos economizar. E o mais interessante, Zancopé, é que a gente recebe, através de nossos leitores, várias maneiras de economizar água. Inclusive, a dona de casa sabe muito bem que uma máquina de lavar não tem cabimento, deixar aquela água escorrer pelo esgoto. Então, as maneiras, os hábitos estão mudando. Vamos falar em termos de Sabesp, em termos de governo federal, em termos de governo estadual, mas não podemos esquecer que cabe a nós, brasileiros, paulistanos, paulistas, que tenhamos fibra e força para enfrentarmos esta nova crise. Gostaria que vocês participassem. Eu acho que a gente tem que realmente aprender a como lidar com a crise, né? Não adianta... O pato já está morto, né? E agora, vamos fazer o que com ele? Deixar aí? Não. Isso reverbera em toda a sociedade e é muito importante que a gente seja, nesse momento, positivo e se una em prol de economizar, para que a gente venha a ter. Agora, há que se saber que tudo isso acontece por falta de infraestrutura. A gente sofre num Brasil que não há infraestrutura, seja transporte, educação, saúde. Então, a gente tem um problema de água hoje devido à falta de estrutura, infraestrutura. Um Brasil que não, um São Paulo que não investiu nesse setor. Quer dizer, eu particularmente não gosto de ficar chutando cachorro morto, mas acho que a gente tem que entender que, sim, a culpa é da má administração anterior, na minha visão. Olha, eu tomei uma providência. Eu retirei da minha casa e de qualquer lugar toda e qualquer imagem de São Pedro. Porque ele é o verdadeiro culpado de tudo isso. Ele é o culpado. Não é o governador, não é a incompetência de todos, não. E é o povo de São Paulo que reelege um governador que não faz planejamento e permite que nós sejamos obrigados a passar por isso. Dona Sabesp, eu vejo reclamações pelas redes sociais que as pessoas não estão aguentando o gosto horroroso que está chegando nos nossos filtros. Eu tenho um filtro Brastemp e pago caro por ele. Mandei chamar o técnico ali, porque eu quero um laudo do meu filtro. Se ele está totalmente em ordem, esse gosto está horroroso, no primeiro momento que eu passar mal, como tantas pessoas estão indo para o hospital, graças a essa irresponsabilidade, eu vou processar vocês. Porque chega de responsabilidade, chega de um país como esse, que pouco faz pelo seu cidadão. Gosta de explorar, aí depois a culpa não é do governador, a culpa é de São Pedro. Vão conhecer Israel, vão conhecer as soluções que existem em outros países. Isso é uma vergonha, eu já tenho vergonha de ser brasileiro e de morar nesse país onde se despreza o cidadão. Muito bem. Meu caro Zancopé Simões, a ira desse grande comunicador que é o Raul Jafé é a ira sagrada dos profetas da Bíblia. Eu compreendo perfeitamente essa ira dele. É justa, é lógica. Agora, eu acho, é a minha opinião, que o problema da falta de água nesse país é devido à falta de reflorestamento. A arborização é importantíssima, decisiva para que a atmosfera fique carregada de nuvens, que as árvores desprendem oxigênio. O oxigênio forma a nuvem
escurece, fica carregada e chove. Quem viaja de São Paulo até o Rio de Janeiro, de automóvel, ou mesmo de avião, fica impressionado com a desolação da paisagem. Você não vê quase árvores. Aqui em São Paulo, outro dia eu fui no bairro Tucuruvi, eu fiquei impressionado, um bairro imenso, não tem quase árvores. Resultado, é a falta de chuvas. Quanto menos árvores, menos chuvas. Eu só queria complementar, querido Fernando, dizendo o seguinte, que a Sabesp tem um departamento estratégico, ela tem todas as soluções. Ela vem advertindo os governos, nós temos governo tucano aqui, indo para 24 anos agora. Isso já vem sido advertido. Como é que pode um Estado saber viver em função das chuvas? Claro que nós estamos enfrentando uma seca, todo mundo sabe disso. Mas isso acontece porque tem que haver soluções, transposições de rios, e a Sabesp ela tem essas soluções. Acontece que politicamente não se cumpre, como acontece em todo o Brasil, nada é feito para melhorar aqui. Na minha rua houve um vazamento. Exato. Lá de um cano lá. Ficou 10 dias, aí, ninguém apareceu lá da Sabesp. Claro. Para impedir que isso continuasse a acontecer. E a água jorrando. E nós temos que tomar banho de 1 minuto, temos que segurar água daqui, água dali. No Alto da Boa Vista. Rua perdas, Professor Arthur Torres Filho. Essas perdas representam um desperdício de 30% em toda a água que é fornecida à cidade. Você sabe o que acontece? A grande São Paulo. Enquanto a gente não responsabilizar o administrador público, enquanto a gente ficar arrumando desculpinha, é São Pedro culpado, fulano, nós vamos continuar como nós estamos. Porque soluções existem, mas eles não querem investir. Prometem e não cumprem. É verdade. Então, pô, essa eleição que nós passamos aí chegaram nos limites, pô. Chega de promessa, vamos pro papel, vamos resolver. Mas tudo vai ficar como dantes no quartel de Abrantes, chega. Por isso que quando eu olho para a nossa bandeira, em vez de eu ler assim, ordem e progresso, eu leio desordem e retrocesso. Exatamente. E agora a bandeira está cada dia mais vermelha, né? O verde, amarelo, azul já era, né? Agora é vermelha que manda no Brasil. Desordem e retrocesso. Uma discussão assim, aquecida como essa, realmente eu me sinto como o Raul, né, essa dificuldade que a gente tem do dia a dia, de ter que economizar, de ter que fazer a nossa parte, mas também a gente sim sente que o governo não fez a parte dele, agora o cidadão tem que fazer. Aí amanhã, o São Pedro, coitado de São Pedro, ninguém nunca nem viu. Agora, o governo que está aí, quantos anos o senhor falou? Agora vai para 24, de 20 a 24. A gente tem visto há 24 anos. Por que não foi tratado desse assunto, sendo que essa bola já foi cantada lá na frente? Por quê? Porque não é interessante, porque deixa assim mesmo, por causa da corrupção, por causa da forma como as coisas são conduzidas. Isso realmente nos desagrada muitíssimo. Mas eu estou de acordo, há que se responsabilizar quem, de fato, não age em prol do progresso. Mas São Paulo que fez, deu o prêmio, reelegeu o governador em primeiro turno. Né? Então falou para ele, Val, está de acordo, tudo que o senhor fez está maravilhoso, vamos economizar porque o senhor não tem culpa nenhuma. O culpado é São Pedro. Mas então, agora, em relação a isso, claro, ficou aberto que não foi o candidato que eu votei, sem dúvida alguma, mas, de qualquer modo, eu acho que a gente tem que entender como unidade. Eu não sou apenas... né? Nós somos um conjunto de moradores de um país, de uma cidade, de um município, enfim. Então, a gente precisa se unir. Então, se não foi o meu candidato que ganhou, foi o dele, eu acho que a gente tem que se unir em prol de que esse governo seja bem-sucedido. E o que eu percebo muito, o que me magoa muito, é perceber que grupos de colegas, às vezes até pessoas com muita instrução, ficam torcendo contra o governo alheio porque não foi o partido dele que ganhou. Então, eu acho que isso virou joguinho de futebol. E não é. A realidade é que, se eu não gostar do teu governo e torcer contra ele, vai fazer mal para mim. Eu só vou ter argumentos para jogar na TV, num possível debate, se a gente for, né, degladiar, porque é isso que a gente vê. Debate não funciona para nada, a não ser a gente ver aquele monte de atrocidades, né, de um lado para o outro. Então, acho que sim, a gente tem que se unir como povo, como nação, como brasileiro. A gente tem que buscar orgulho de ser brasileiro. Vergonha de quem faz errado, eu tenho.
mas eu tenho muito orgulho de ser brasileiro, e chamo, sim, as pessoas para que se unam e tentem fazer com que o governo atual seja favorável, consiga atingir seus objetivos. Não era o meu candidato, mas eu torço para que tudo Para mim não me Ana interessa Lúcia- quem Ana seja o Lúcia candidato, Domini. eu sou Zancopé, eu político. gostaria de Não comentar o interessa, seguinte. O Raul fala firme e é contra e expõe o que acontece com a Sabesp, que é sério. Fernando Jorge, com essa potência de voz, também impõe. Eu iniciei falando sobre o ser humano, sobre a pessoa que precisa economizar. É lógico que todos nós estamos contra a Sabesp. Se tem motivo, se não tem motivo, agora, no momento, o que acontece? Nós temos que economizar. Chegou num patamar aonde, se São Pedro, Raul, não está olhando por nós, nós temos que fazer a nossa parte. Então, é agora que nós temos que imitar, como você bem falou, Israel, mas o pessoal economiza. Eles conseguem tirar, vou fazer até uma palavra, água de pedra, porque consegue mesmo, Ana mas Lúcia, eles economizam. Tecnologia para Ana isso. Lúcia, mas o brasileiro não tem cultura para responder a um apelo e que é Não, necessário... eu discordo. Mas Eu ele discordo está, um mas pouquinho, ele eu discordo. está Tem que sendo aprender. educado. Olha, na Sabe por quê? periferia- Dá Tem que aprender licença na um pouquinho. marra, porque senão, Não, olha, tem não, eu que quero dizer uma aprender. coisa a vocês, a Califórnia já está há 4 anos sem chuvas. Exatamente. E se nós, e tudo promete dizer que talvez o ano que vem a gente, infelizmente, venha enfrentar o mesmo problema. Então, quer dizer, pode piorar ainda muito mais. Raul, você tocou num ponto maravilhoso. Nós temos Olimpíadas. E eu li uma matéria há pouco tempo no Diário do Comércio, que transcreveu do New York Times o seguinte: como os estádios nas regiões mais áreas dos Estados Unidos fazem. Economizam. As torneiras, todo o equipamento de banheiro, os chuveiros, são todos econômicos. Não, e captação então, de água, de captação de chuva. água. Então, Zancopé, é o seguinte, nós vamos ter que aprender, infelizmente, na dor. Aqui se usa água tratada no esgoto. Sim, sim. Vamos ter Você que toca aprender. a descarga com Nós água vamos ter que tratada. Se a aprender. situação Lá, continuar assim, não aqui. o Brasil Ah, vai sim, ficar sim, pior do sim, que... Você sim. toca descarga com água Eu tratada. estava pensando na água de reuso. Nós não né? temos, é isso que eu ia É, falar. nós enquanto- não É claro, Não, isso que vocês é todos não falaram, existe. que essa cultura, É cultura. o brasileiro tem uma cultura de desperdício. A única coisa que eu concordo aqui com o Cleto é que o Brasil é um país maravilhoso. Deus nos deu um país. Ele falou, olha, toma, cuida dele. E nós estamos destruindo o nosso país. Entendeu? Porque o brasileiro não tem furacão. Você vê o Japão é furacão, tufão, tsunami, terremoto o dia inteiro, toda vez. No entanto, eles se levantam, eles se reconstroem rapidamente, o povo é treinado. Aqui não, como a gente só tem coisa boa, quando vem uma catástrofe, aqui é terrível. Aqui acontece em triplo, em quádruplo, o que em outro país aconteceria, porque nem prevenção nós temos. O nosso povo não é treinado para as catástrofes. Se a situação continuar a piorar, nós vamos ficar pior do que a Austrália. Um dos maiores problemas da Austrália é a falta de água. E os Eu incêndios. conversei outro dia com um australiano, que mora perto da minha casa, ele disse que a água com que eles lavam o chão é aproveitada. Qualquer água eles guardam. Um dos problemas mais graves daquele país é a falta de água. Na minha rua, eu passei outro dia em frente de uma casa imponente, majestosa, e vi lá a empregada com a mangueira durante um tempo enorme, jogando água ali em cima de um arbusto. Eu fiz assim, ó, o que é isso, pô? Você não sabe que está faltando água? Não, mas o dono pediu para molhar a planta, mas é assim, sem parar? Você está mais de quase meia hora aí gastando água? É revoltante, você tem razão, Jafé. Claro. Revoltante. Já existem cidades no E as Brasil que palavras adotaram medidas. Elas são muito ponderadas. Já existem cidades Eu no apoio Brasil que as suas adotaram palavras. medidas para conter o desperdício. Minas Gerais tem uma delas que, se acontecer esta situação, você liga, vai alguém lá e registra, né, adverte você e tal. Numa reincidência, você recebe uma multa. Aí, quando dói no bolso, parece que as pessoas se educam. Então, aqui no Brasil, repito, nós não temos essa cultura. Aí ele põe a culpa em São Pedro. São Pedro é culpado de tudo. Quer dizer, aí bota essa culpa no santo, como se nós vivêssemos no século passado, onde não havia um recurso tecnológico. Quer
Quer dizer, isso que eu fico indignado. Isso não acontece só nessa questão da água, acontece em inúmeras questões no Brasil, em tudo. Independente de quem seja, olha, independente de quem seja, nós vimos agora, durante a campanha política, os candidatos mostrando coisas maravilhosas que eles fizeram, como se nós estivéssemos no país das maravilhas. Agora a gente vê as notícias, a verdade vai aparecendo. Não temos creche, não temos hospital, gente morrendo na fila, gente que não estuda, professor que não tem aula, falta aluno que não tem aula, Raul, falta professor. E o deficiente físico em São Paulo, no Brasil? Não tem nada. É um programa, Zancopé, que dá para a gente falar o programa inteirinho sobre deficiente. Nós temos muitos programas para falar, eles acham que está tudo uma maravilha. Então, passo essa imagem para o povo de quanto eles fizeram, mas o resultado está aí. Zancopé Simões, rapidamente. Aqui no Brasil, o Noé da Bíblia jamais teria oportunidade de construir a sua arca. É verdade. Muito bom, Fernando. Não Jorge. dava nem para sair. Cleto Bacic, fala do Homem de La Mancha que você está... Bom, o Homem de La Mancha, eu acho que é um grande presente para a cidade de São Paulo, né? A gente tem aí é uma montagem de um musical, um clássico da Broadway, a partir do clássico da obra de Cervantes, Don Quixote, e Miguel Falabella genialmente adaptou, contextualizou essa obra no manicômio do Rio de Janeiro, no final dos anos 30, onde a gente, mais uma vez, aproxima a obra ao espectador, né, porque originalmente Cervantes ele não adultera a obra de Cervantes, em absoluto. Só que o contexto da peça se passa no manicômio, em princípio. Então, ao invés de a gente estar num calabouço na Inquisição Espanhola, a gente está no Rio de Janeiro dos anos 30. Isso faz com que o público se identifique muito mais. E tendo como pano de fundo o Bispo do Rosário, que é hoje reconhecido como um grande artista plástico, e apesar de só ter tido esse reconhecimento após a morte. Então, a gente tem um espetáculo riquíssimo, graças ao empreendimento, ao investimento do SESI São Paulo e da Fiesp, é possível levar gratuitamente para esses espectadores um espetáculo de altíssimo nível, com excelentes atores. Eu tenho um elenco de primeira, acabamento, figurino, cenário, tudo incrível. Vocês ficam em cartaz até dezembro? Até 21 de dezembro, no SESI São Paulo, na Avenida Paulista. E se encerra aí, a gente estava conversando antes, se encerra aí em dezembro? Tem alguma projeção para o próximo ano? Olha, retorna, vai, excursiona? A gente não sabe se continua, não. Não, excursionar com esse espetáculo, no momento, não é algo que esteja em pauta. Não é viável. Não é viável. Agora, o público, assim, é uma resposta encantadora. Madrinha Embriagada, que faz parte da a primeira parte do projeto, né, porque isso faz parte de um projeto que eu idealizei para o SESI, a Madrinha Embriagada era a primeira montagem, já tinha uma procura imensa. Esse está 2 vezes mais. Então, assim, caiu no gosto do pessoal. O brasileiro hoje pode assistir esse espetáculo, que ele teria que pagar 200 a 150 a 250 reais para assistir um espetáculo como esse. E está lá gratuito na porta. Então, devido a essa demanda, essa procura, pode ser que haja uma prorrogação, mas, por enquanto, é só lá mesmo. O projeto se encerra dia 21 de dezembro, que você colocou. Isso. 21 de dezembro. Que, na verdade, eu idealizei um projeto em teatro musical que o SESI São Paulo e a Fiesp absorveram, então chama Projeto Educacional em Teatro Musical do SESI São Paulo, onde a gente tem a formação de plateia através de montagens com acesso gratuito, a formação de novos atores através de um curso profissionalizante, que é coisa que a gente não tinha no Brasil, efetivamente. Novos atores? Porque o ator de teatro musical... É uma categoria diferenciada, não é apenas um ator, tem que ser ator, dançarino, cantor. Isso. Pois né? Eu ainda sou eu sou das antigas. No mínimo. Eu sou das antigas e acredito que o ator é o ator. Aí, Sim. de repente, aqui, hoje a gente está fazendo TV, amanhã a gente está fazendo rádio, amanhã a gente está fazendo teatro. Cada veículo tem sua particularidade, mas somos atores. E, para cada diretor, eu tenho que oferecer, quanto mais recurso, melhor. Então, o ator de teatro musical, ele, de fato, tem que chegar cantando e dançando numa audição, né? Fora que tem que ter todo o conteúdo de um ator. Mas a minha geração, a gente
eu fazia aula de teatro com você, aula de canto com a outra, e assim ia juntando em pedaços para conseguir chegar ao nível que a gente chegou hoje. Mas, devido ao mercado aquecido que nós temos de musical, a grande procura, e jovens aí, ávidos para o conhecimento, eu imaginei essa escola de formação, que está aí terminando o primeiro ano, são 3 anos de curso, terminando o primeiro ano agora em dezembro. Alguma? Não, tem sim, lógico, tenho muitas perguntas. Mesmo porque, quando o Raul comentava sobre a educação, um dos fatos do Brasil, nós percebemos que a educação, vamos falar em termos do primeiro grau, ela não dá essa criatividade para que a criança seja ator. Poucas escolas têm o conhecimento de que, em classe, tem que se fazer teatro. A criança tem que começar a viver este mundo, sabe por quê? Ele vai ser um adulto mais completo. Ana Lúcia, desculpa, mas eles Ai. não conseguem ser alfabetizados em sala de Não, mas aula. o que a Ana Lúcia está falando é... Deveria ser assim. Aliás, no SESI, Não, eu tô- no SESI é assim, Ana Lúcia. Eu Não, sou conselheiro eu do sei, SESI. eu Lá é sei. assim. Não, Mas eu estou é falando que em nós termos... sonhamos A gente com o Brasil sonha. que nós queremos. Bom, Zancopé, não alfabetiza as esqueça, não crianças da esqueça escola. que eu fui professora há muitos anos, Sim. primeiro e segundo grau em Mobral. Que maravilha. E o que a gente entende de Brasil, e vamos falar também de vários outros países, é que nós precisamos, os professores, além de ensinar, que hoje em dia já temos um bom nível de alfabetização, vamos falar da parte sul do Brasil? Você é otimista. Mas Cleto, o que a gente comenta é o seguinte: o jovem, ele tem isso dentro dele. Se essa escola sua, que eu li bastante sobre o seu projeto, inclusive estamos aqui parabenizando, Obrigado. porque o jovem não vai para as ruas, ele não procura a droga, ele troca a droga por uma boa colocação de voz, ele consegue decorar textos, poesias. Então, tudo isso E através desinibe, de... né? E Desinibe pra vida, pra uma principalmente, exposição, pra uma conversa. desinibe para a vida. Uma das frentes do projeto, que são 3, né? A formação de público, a formação de atores, e existe a oficina de vivência em teatro musical, que essa sim, ela é aberta para todo e qualquer interessado, independente da idade, que é aí onde a gente toca aquele sujeito, aquele indivíduo que precisa do lúdico para amanhã se relacionar melhor entre seus colegas de classe ou no seu trabalho. Vai conseguir vai se comunicar melhor, vai ter menos inibição para falar, por conta dessas oficinas, que o interesse é apenas fazer uma vivência lúdica através dos elementos de teatro musical. Eu preciso ir para o intervalo agora. Você está acompanhando Gente que Fala. Voltaremos em instantes. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica. SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental.
Serviço. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação às 6 horas da tarde. Nosso site www.gentequefala.com.br, nossa página Facebook/Programa Gente que Fala, o Twitter, @Gente que Fala M, o WhatsApp é o 11 São Paulo 974012235 e o telefone à sua disposição, também 11 5052 6622. Conosco hoje, jornalista e escritor Fernando Jorge, a jornalista Ana Lúcia Donini, cantor, ator, produtor Cleto Bassic, empresário e jornalista Raul Jafé. Conosco agora, no Gente que Fala, Zilka Fialho, que é supervisora de marketing da AFPESP. Boa tarde, Zilka. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde, ouvintes e debatedores do Gente que Fala. De marketing. Podemos falar sobre o circuito de caminhadas na Zona Oeste, Zilka? Correto. Vamos falar sobre o circuito de caminhadas. A AFPESP chegou mais uma vez à Zona Oeste, é isso, Zilka? Sim, essa é mais uma ação da diretoria executiva para incentivar uma melhor qualidade de vida aos associados da Zona Oeste e da região. Esta etapa do circuito será realizada no Parque da Água Branca, na Avenida Professor Francisco Matarazzo, no número 455. E quando será realizado? O circuito de caminhada será realizado no dia 8 de novembro, a partir das 9 horas da manhã. Vale ressaltar que o evento é realizado sempre aos sábados para facilitar a chegada e a saída de todos. E como os associados podem chegar ao local? O local escolhido ele fica localizado próximo à estação Barra Funda do metrô. Qualquer associado terá facilidade de se deslocar também com transporte próprio, porque o horário é favorável e possivelmente não terá muito trânsito. E há algum ponto de encontro para reunir os associados? Sim, há sim. Normalmente é escolhido um local aberto, próximo ao local, para fazer uma reunião entre todos os participantes. Desta vez, vai ser na entrada principal do parque, na própria Avenida Professor Francisco Matarazzo. E como o associado deve fazer para se inscrever? Os associados podem se inscrever diretamente na Coordenadoria de Esportes, na Rua Venceslau Braz, 206, próximo à sede social. E mais informações sobre o evento, é só ligar na coordenadoria. O telefone é 11 3293 9551 ou 9552. E as inscrições terminam na próxima sexta-feira, dia 31 de outubro. Corra para se inscrever e caminhe com a FEPESP. Agradeço a Zilka Fialho, que é supervisora de marketing da AFPESP, conversando com a gente no nosso programa desta terça-feira. De novo, um encontro para quinta-feira, ok, Zilka? Até quinta, então, Zancopé. Você está acompanhando Gente que Fala com o jornalista e escritor Fernando Jorge. Tenho 2 livros, Drummond e o Elefante Geraldão, para ser distribuído, ser entregue a 2 ouvintes que ligarem. Também conosco a jornalista Ana Lúcia Donini, diretora do Grupo 1 de Jornais, ator, cantor, produtor Cleto Bassic, que está em cartaz com o espetáculo Homem de la Mancha, o empresário, jornalista, escritor e apresentador Raul Jafé, neste Gente que Fala. O ataque à editora Abril foi duramente criticado pelas associações de imprensa. A depredação da sede seria uma resposta à reportagem da revista Veja, na qual o doleiro Alberto Youssef afirma que Lula e Dilma sabiam da corrupção na Petrobras. A Abrage publicou nota dizendo que defende a liberdade de expressão sem limitações e que ela só existe quando todos, sem exceção, expressam seus pontos de vista. Quem gostaria de iniciar, Ana Lúcia? Posso iniciar. Com referência à revista Veja, gostaria de salientar que, para a gente ter, como empresária, ter um meio de comunicação no Brasil, principalmente aqui em São Paulo, é muito difícil. Vamos imaginar uma revista Veja, o seu conteúdo, todo o número de anos, o número de funcionários, a maneira que ela faz com que todos leem os fatos. Então, eu quero só que vocês imaginem a estrutura física, hoje em dia no Brasil, para se ter um meio de comunicação. Pelo fato da revista Veja ter colocado na capa
algo que alguns militantes não foram de acordo, acharam que não era conveniente, jamais deveriam ter feito um bem depredado. Jamais. Se fosse Estadão, Folha, e eu me reporto aos nossos jornais. Por quê? É muito difícil você ter um corpo de jornalistas, nós somos aqui vários jornalistas, sabemos da dificuldade em se fazer uma matéria, em colocar na rua, o trabalho que dá para levar esta informação, que é uma informação brilhante. Nós não estamos falando em Dilma, em Aécio, em PT, em PSDB, jamais. Nós estamos falando numa depredação que jamais deveria ter ocorrido aqui. Agora, eu pergunto a todos vocês, Fernando, Zancopé, nosso Cleto, que faz parte da parte cultural do Brasil, Raul, o que nós podemos falar, o que nós podemos exigir agora deste evento? Posso passar a bola para o nosso Pode. Fernando Jorge? Fernando. Cale a boca, jornalista. Famoso livro de Fernando Jorge, histórico livro de Fernando Jorge. Cale a boca, jornalista. Vai sair agora a 6ª edição, Cale a Boca, Jornalista. Onde eu descrevo as violências, as torturas, as arbitrariedades infligidas aos jornalistas brasileiros ao longo da nossa história. É um livro que tem sido adotado em várias escolas de jornalismo. Eu saliento no livro que quando o fascismo na Itália, no tempo de Mussolini, começou a crescer, dezenas, centenas, podem dizer, de jornais foram depredados. Na Alemanha nazista, com a ascensão do Adolf Hitler, houve a mesma coisa. Eu acho que qualquer violência contra a liberdade de pensamento deve ser condenada. Agora, quero também salientar que, aqui está a capa da revista, que essa denúncia, ela teria o direito de publicar, é claro, no momento em que despertou uma ira tremenda, porque essa revista se caracteriza, ela ganhou esta força, esta vitalidade, por causa das suas reportagens sensacionais, geralmente de acusação. Essa revista é uma força, tem mais de 1 milhão de leitores. Eles se revoltaram porque esse doleiro fez essas acusações, acharam que o momento não era oportuno. É verdade que ele não apresentou nenhuma prova, é verdade, mas tinha o direito de fazer a acusação. Essa revolta que houve contra a revista foi porque acharam que isso aqui foi um golpe diabólico com o intuito exclusivo de acabar com a candidatura da Dilma Rousseff à presidência da República, aniquilá-la do ponto de vista eleitoral. Eu condeno a violência, condeno, mas acho que a reportagem ela foi também muito violenta, foi extremamente agressiva. Estão faltando provas. Aqui o doleiro não apresentou uma prova, a verdade tem que ser dita, mas sou a favor da liberdade total de pensamento. Se não houver liberdade de expressão, não há democracia. Não há. Bom, eu queria dizer que daqui para diante se preparem, porque o patrulhamento ideológico vai ser grande. Nas redes sociais, você que costuma escrever o que bem entende na rede social, tome cuidado, porque agora vai começar um patrulhamento ideológico em todos os meios de comunicação. Não tenha a menor dúvida disso. Com relação ao que o Fernando Jorge falou, realmente uma reportagem de última hora, às vésperas de uma eleição, a princípio pode realmente parecer chocante e que poderia até definir rumos de eleição. Eu não tenho a menor dúvida disso.
Mas há um outro aspecto, Fernando Jorge, caros ouvintes e espectadores, que o meu mestre, Samir Achoa, grande deputado constitucionalista, com quem eu trabalhei tantos anos aqui na emissora Trianon e outras, Samir, como grande advogado, ele falava, Raul, é gozado como hoje, eles costumam descaracterizar um depoimento. Ah, mas ele não apresentou provas. Espera aí, as denúncias são feitas baseadas em depoimentos de pessoas que conviveram por uma situação. Ou seja, muitas vezes você prende um membro de uma determinada quadrilha por causa de um assalto, algum estelionato, ou seja o que for. O que acontece? Você chega no resto da quadrilha através dos depoimentos dessa pessoa. Muitas vezes ele não apresenta a prova, mas o que ele informa é o que mais à frente vai se chegar ao que a quadrilha colocou. E o Samir falava, Raul, eu não entendo como hoje querem desqualificar depoimentos. Ah, mas esse cara é um bandido, ele é um mentiroso, o que ele falou, mas peraí, ele conviveu com você. Se ele conviveu com você, ele está citando fatos e cronologias que podem ser depois constatados com o chamado domínio do fato. Se ele não comprovar as acusações, ele está, como disse o Thiolier ontem, ele está pior do que quando ele chegou. Ah, sim. Claro, ele tem, mas provavelmente o seu depoimento, a gente não sabe a extensão total desse depoimento, sabe uma parte que foi informada pela revista, mas provavelmente ele não iria fazer acusações sem dar nenhuma prova. Alguma coisa, cronologias, situações, como aliás ele já deu anteriormente, realmente tem significativo. A forma como o dinheiro era distribuído para os partidos aliados, isso tudo ele já deu os caminhos. Agora, se isso vai se comprovar ou não, não se sabe, mas que os caminhos foram dados e cronologicamente colocados, isso foram feitos. Então, também não se pode menosprezar o depoimento dele. Ele não está fazendo um depoimento Não, mas aqui não se está menosprezando o depoimento. Eu faço minhas as palavras do nosso grande Fernando Jorge. Por quê? Porque há que se ter parcimônia e cuidado com o que se expõe, em qual momento se expõe. É muito fácil eu chegar aqui agora, no momento em que eu sou candidato adversário dele e falar mal dele, e daí ele fica na saia justa, ao invés de simplesmente esclarece o fato, mostra isso antes. É claro que foi, me desculpem. Mas para isso existe uma lei. Não, me desculpem, mas foi uma matéria sensacionalista. A violência foi injustificável. Isso é uma matéria sensacionalista, isso influencia, sim, um número de pessoas. Por exemplo, eu sou totalmente contra a violência, eu tenho na minha empresa, é uma pequena empresa, mas eu tenho funcionários de diversas mentalidades, eu tenho desde pessoas que são a favor de volta do regime militar, eu já ouvi isso de uma atriz que eu quase caí duro quando ela comentou isso comigo. Ai, eu gostaria que voltasse o regime militar. Meus pais diziam que era melhor. Eu falei, cala a boca, você não sabe o que está falando, menina. Mas não demiti, continua comigo até hoje. Porque eu respeito o direito dela de querer o militar de volta. Mas eu lembro que, quando eu era criança, na minha casa, não se podia falar nada contra ou a favor do governo. A palavra era silêncio. O escritor francês Varol, no seu Dictionnaire philosophique, é autor de uma frase que eu gosto de citar. Não podemos dar tiros de canhões em ideias. Claro, muito bom. Então, você pega uma revista dessa, às vésperas de uma eleição, e faz... É marrom, me desculpa, é marrom. Agora... Não, mas e se for comprovado? Se for comprovado... Ela tinha o direito de informar, sim, os eleitores. É um direito que ela tem. A leviandade da revista, caso ela ocorrer, se os documentos não forem comprovados, ela deverá pagar, claro, pelo que fez. Mas se ela tem e considera que aquilo tem fundo de verdade dentro da sua responsabilidade jornalística, que sim, todos pela nós credibilidade. Temos, pela credibilidade, então ela tinha o dever, sim, de informar os seus leitores a qualquer momento. Podia ser um mês antes, 10 dias antes, um dia antes. Poderia ter feito uma edição extra. Claro, podia ter uma edição extra, porque é importante informar ao cidadão. Claro. Agora, informar de forma mentirosa. Mas leviana. Leviana. Ser leviano aqui. Isso não foi comprovado. Não, então, por enquanto não foi comprovado. Então vamos ver se foi comprovado a realidade. Então é uma discussão que a gente fica no ar. Eu queria pedir uma informação ao Zancopé Simões, à jornalista Ana Lúcia Donini, ao ator Cleto Bassic, ao Raul Jafé. Eu estou muito curioso. Por favor, eu quero que vocês me informem. Essa revista aqui, Conta Mais, aqui na capa informa o seguinte: os atores Matheus Solano e Paula Brown estão grávidos. Eu queria saber em que mês de gravidez está o Matheus Solano.
Como assim? No quinto mês. Adorei que eu... Fernando Jorge. Fernando Jorge. Eu preciso muito saber, por favor. Eu queria Fernando Jorge. Então, peraí, então não tem credibilidade essa revista. Fernando Jorge. Qual é o Jorge. risco de sofrer uma cesariana? Fernando, deixa eu aproveitar. Professor, é uma manchete sensacionalista. Na véspera da eleição podia ser danosa. Professor Tenório manda abraço para o Raul Jafetes, que está vendo gente que fala. O professor Tenório Vasconcelos, uma pessoa que eu admiro bastante, um grande cidadão, um grande lutador. Parabéns, Tenório, por toda a sua luta, eu te admiro por isso. Amalizes, é isso, Guarapiranga. Quero alertar que estão construindo uma grande quantidade de prédios ao redor da represa Guarapiranga. Isso vai secar a Cantareira, o Guarapiranga e todas as outras represas. Está aí, bom, os nossos... o entorno de todas as represas, as áreas de mananciais, há muito tempo foram invadidas. Então, e quem deveria cuidar disso? A Secretaria do Meio Ambiente, que tem ambientalistas ferrenhos. Se eles deixaram passar... Não são tão ferrenhos assim. Não são tão ferrenhos assim. Raul, então, grande Raul, é com pesar que mais uma vez pergunto por que até agora o poder público não prestou uma justa e merecida homenagem ao nosso querido, saudoso Samir Achoa, o Jaime do Jardim Bom Filhote. Até agora eu não sei, viu, Jaime? O nosso querido Marcos Belisário, que chegou a ser secretário da pessoa portadora de necessidades especiais, teve a caneta na mão para poder fazer sobre alguma coisa importante para o Samir. Eu, atualmente, como estou fora do meio político, eu não quero ficar pedindo aí para vereadores ou outras pessoas. Mas eu cheguei a conversar recentemente, num encontro casual que tive lá com o vice-presidente da República, Michel Temer, que era amigo do Samir Achoa, que foi até visitá-lo nas vésperas de sua morte no hospital, pedi a ele que desse alguma coisa, que tomasse alguma iniciativa. Ele falou que sim, eu falei que estaria à disposição para conversar com ele e fico aguardando. Foram companheiros de partido, né? Companheiro de partido, mas ele foi até um dos que visitou o Samir no hospital nas vésperas da morte. Ana Lúcia Donini, a competência constitucional do Serviço de Água dos Estados e também de alguns municípios, a senhora gostaria que o governo federal assinaram um decreto determinando que chova, Nancy? Gostaria. Gostaria que a Sabesp e a ANA se unissem através das Dilmas. O Brasil... São Pedro. Pô, São Pedro. Impeachment no São Pedro. Não duvida. São Pedro, impeachment já. O Brasil é o único país que começou uma revolução por decreto e terminou por decreto. Fernando Jorge, a Revolução de 32 não teve ideias de mais, soldados de menos? É o Jaime que volta. Como? Ideias de mais, soldados de menos? Revolução de 32. Isso aqui é uma frase do Jô Soares, que eu vi num livro dele. Mas a Revolução Constitucionalista de 1932 foi em prol de uma causa justa, que realmente o Getúlio, após a vitória da Revolução de 1930, havia prometido a realização de eleições. E não saía nada. Então, os paulistas se revoltaram, porque São Paulo estava sendo governada pelos chamados tenentes. E São Paulo exigia um governador civil e paulista. O Getúlio acabou atendendo a reivindicação dos paulistas, nomeando o ex-embaixador Pedro Toledo. Agora, eu quero aconselhar aqui a produção do programa não me convidarem mais para cá. Sabe por quê? Eu sou retrógrado. Eu não evoluí, estou muito atrasado. Imagine, eu vi esse quadro aqui. Olha aí. Eu gostaria de não... Está sendo vendido por R$1.600.000. Da Medoça. Olha aqui. E eu fiquei revoltado. Eu não compreendi a genialidade desse pintor. Olha aqui, é genial. Pensei que você tivesse... Pois eu entendi muito bem, Fernando. Fernando, eu entendi. R$1.600.000. Eu pensei que você Ele quisesse é um gênio. comprar o quadro. Fernando, eu entendi. Mais, que eu estou muito atrasado. Mas, Fernando... Eu sou quadradão. Entenda aí. Olha aqui, Fernando, olha aqui. Descreva eu entendi a obra. Descreva a obra. Uma R$1.600.000. Eu enxergo isso como uma fenda para encontrar dinheiro fácil. Se chama conceito espacial.
Olha aqui. Fernando eu não Jorge. seria capaz de Fernando fazer um Jorge, assim, você perdeu a oportunidade de ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras recentemente. Não, deixa várias. eu ficar ao lado do Paulo Coelho. Qualquer parte do livro do Paulo Coelho serve de exercício para correção de textos. E do Sarney. E do Sarney com Marimbondos de Fogo. São dois literaticidas, assassinos da literatura. Se os senhores assistiram o Jornal Nacional ontem, qual seria a avaliação dos senhores sobre a entrevista de Dilma Rousseff concedida? É o Hélder do Paraíso. Os senhores assistiram a entrevista? Eu não vi o jornal. Não? Eu acho o seguinte, duas coisas que a presidente falou que me chamam a atenção. O tal do plebiscito. Aí é que é duro. Plebiscito, que eu entendo, consulta a nação, assuntos que o povo está acostumado a discutir porque sofre na carne. Redução da maioridade penal, pena de morte, aborto, prisão perpétua. Esses são os temas que a população... Legalização ou descriminalização. Discriminação de drogas. O povo tem condições de discutir isso porque é o do dia a dia. Ele tem o vizinho, o parente, o amigo que morreu assassinado pelo tráfico, por isso, por aquilo, a prisão perpétua, o menor que ele vê lá aterrorizando todo mundo. Isso o povo tem condição de dizer, após uma discussão em rádio e TV ampla, de dizer se quer ou não. Agora, reforma política, conselhos populares, isso é bolivarianismo. Por que será que um dia depois do segundo turno da eleição, o governo Alckmin divulgou que o índice de latrocínios, que é o roubo seguido de morte, aumentou muito em São Paulo? Regina do Tatuapé. Alguém sabe? Posso falar? Eu vou dizer o seguinte, isso tudo, essas estatísticas são uma enganação. Eu já disse isso na frente do secretário de Segurança. E sabe por que é enganação? O que acontece é o seguinte, o cidadão está ali, está andando de moto, é assaltado lá na Marginal, tentou fugir, bateu num veículo e morreu, causa mortes, acidente e apurar. Outro cidadão, talvez por acerto de contas, foi fuzilado dentro da casa dele, colocaram ele no porta-mala do veículo dele na garagem e tocaram fogo, causa mortes, incêndio e apurar. Isso não são manipulados. Alguém tem dúvida que a violência está aumentando? Hoje você não pode ter um imóvel parado, que ele é invadido e saqueado. Não pode ter, você não pode portar um tostão no bolso que o sujeito te assalta na tal da saidinha do banco, onde a pessoa está trabalhando para pegar dinheiro para... Mas se não tiver dinheiro, o risco ainda é maior. Ainda morre. O roubo de cabos, fios, cobres elétricos, tudo é roubado, tudo é assaltado. Comércios são assaltados 11, 15 vezes, pequenas lojas. E alguém vai dizer que isso está bom? O Código Penal é obsoleto, anacrônico, é da data, da época do Getúlio. E isso é nacional, isso não é só aqui em São Paulo, não, isso é nacional. Retrógrado. Retrógrado. Como eu sou um retrógrado. Regina, São Bernardo do Campo. A Regina diz, um beijo para o meu mestre Fernando Jorge, para o Raul. Raul, você tem que continuar falando de política. Mas eu não vou falar mais, Regina. Estou pendurando minhas chuteiras mesmo. Daqui para diante, toda vez que tirou São Pedro, agora vai sair de cena? Eu vou sair, porque eu já desisti do Brasil mesmo. Eu sou um cara que desisti. Eu desisti do Brasil e vou dizer uma coisa. Daqui para diante, toda vez que eu for honrosamente convidado para esse programa e para outros que eu venho, mas para criticar o povo brasileiro. Porque não adianta criticar o presidente, o governador, tal. Não reelegeram o próprio governador de São Paulo? Estão reclamando de água, de violência, de falta de metrô? Não reelegeram em primeiro turno, sem dar chance nem de disputar um segundo turno para o outro candidato? Isso é lamentável. Não reelegeram a presidente, apesar de todas as denúncias? Não reelegeram? Não elegeram o senhor Paulo Maluf, que está sob júdice? Não elegeram o senhor Tiririca? Então, o que eu vou ficar falando do povo? Eu não tenho mais o que falar dos políticos, eu tenho que falar do povo. Então, quando eu vier, eu falo, tudo isso é culpado você, cidadão. Você é o grande culpado de tudo. De resto, criticar o político é bobagem. Pode ter certeza, eu não criticarei mais a presidente Dilma, não farei nenhuma crítica mais ao governador Geraldo Alckmin, nenhuma crítica ao prefeito Haddad, nada. Não critico mais ninguém. Podem ficar tranquilos comigo, viu? Não fiquem bravos, o Jafé vai se dar mal comigo. Não, esqueçam de mim. Vocês não são os culpados. O culpado é o povo que coloca vocês lá, apesar de todas as informações negativas que recebem. E não vai criticar São Pedro também, né? Exatamente. Esse, para mim, eu respeito. Eu sou devoto a São Pedro. Raul Jafé, muito bom tê-lo aqui no nosso Gente que Fala. A honra é minha, e agradeço a todos os queridos ouvintes, telespectadores que sempre me honram e me agradecem. Eu agradeço muito a vocês todos e a essa mesa de letras. Mas, Raul Jafé, nós temos políticos honestos. São aqueles que, quando se vendem, permanecem fiéis ao comprador.
Isso está no livro, no alguns famoso... não se vendem. No Grande Líder. Grande Líder, para mim, um dos melhores livros do Fernando Jorge, do Piranha de Albuquerque. Piranha de Albuquerque. Piranha de Albuquerque, o personagem do livro, o Grande Líder, que é imperdível. Cleto, Alessandra, sou sua fã. Já fiz cursos para teatro musical e me apaixonei. Você tem planos para ampliar as vagas para os cursos do SESI? Olha, Alessandra, obrigado pelo comentário. A gente não tem previsão, assim, a data já aberta do edital para quando será o chamamento da próxima turma para 2015. Mas o curso é de 3 anos, então a gente acredita que sim, haverá uma nova turma para 2015, iniciando. Agora, as oficinas de vivência... Tem aí, módulo 1 e 2, e já estamos em 5 unidades diferentes do SESI. Mas o SESI não cobra uma fortuna? Não. Não é uma barbaridade? O SESI e o Senai não exploram o coitadinho do aluno? Se eu quiser assistir até isso eu vi na campanha. A tua peça, O Homem de La Mancha, você disse que é grátis. Como é que eu faço? Deixa eu explicar essa nossa briga aqui. É que o SESI não cobra. O que o SESI faz é estipular um valor. Se eu não tenho dinheiro para pagar, um exemplo aqui. O meu filho o meu filho e o funcionário e o filho da minha funcionária, eles podem estudar na mesma escola pagando valores diferentes. Ela paga R$10 e eu pago como é que eu faço para assistir a tua... Nós estamos no final. Como é que eu faço para assistir? Por internet? Pego o ingresso na porta? Para assistir o Homem de La Mancha, você pode retirar seu ingresso na porta do teatro, no SESI São Paulo, na Avenida Paulista, 1313. Agora, se tiver alguma dúvida, entra no Facebook, procura O Homem de La Mancha. Tem uma comunidade lá, criada pela Grazi Vieira, Marcela Brown e Priscila Carvalho, que você consegue todas as informações. Ana Lúcia Donini, muito bom tê-la aqui no nosso Gente que Fala. Obrigada. Obrigada, Zancopé. Fernando Jorge, Regina de São Bernardo do Campo e Josefa Luzia. O final do telefone é 9319. Cada uma delas recebe de você o livro Drummond e o Elefante Geraldão. Espero que retorne, descanse e retorne. Uma honra breve. participar aqui do Grande abraço. Do debate. Ele vai autografá-lo. Gente que Fala tem na direção-geral jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Neildo Neres, Cléo Rodrigues Benebenê, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Iago Matsumoto, Célio Teixeira e Arthur Endler. Estaremos de volta amanhã, meio-dia, na sequência Trianon, Marcos Calazans. Grato.